né? E aí começa essa desconstrução, desconstrói esse ser, né? E aí ele começa a vivenciar esse id, que é pugincional, e esquece os valores, que você falou, o superego da mão esquecida, né? Ainda que ele fica, pega uma embalagem, ele não abre, ele guarda, ele conserva, até um determinado momento. Chega um determinado momento que ele diz, não dá mais para guardar isso, eu preciso abrir e ver o que, é que tem isso aqui para poder tentar me salvar, né? Tentar ver se eu consigo alguma coisa. É muito assim. O início até o acidente, ele é uma situação bem caótica, e mostra assim, como a vulnerabilidade do ser humano, né? O quanto talvez ele se sentiu vulnerável naquele momento ali, que, poxa, é que você falou, era um cara exemplar, era um funcionário top. E eu me vejo sozinho, perdido, desolado e tentando sobreviver. Achei incrível esse início ali. E também tem a questão da a esperança, né? Até então ele escreve na areia, ele busca alguma coisa. Eu só perdi, eu não sei se eu não vi, ou também ele não falou, a corda que ele no final vai buscar para fazer o barco, eu não vi quando ele construiu a corda para se enforcar. Ou ficou perdido no filme e ele só comenta isso depois. Eu É, não lembro disso. eu ia até comentar agora que até essa frustração, né? Porque até para se matar ele não conseguiu. Mas também não lembro não, Mário, não lembro ter visto essa construção da corda para tentar o suicídio mesmo não, viu? Porque ele colocou um tronco de árvore para tentar, para ver se funcionava ele comenta que depois nem isso ele conseguiu fazer, né? Eu não sei se ele comentou com a ex-namorada, não lembro com que ele comentou, que ele falou que nem isso ele conseguiu, você vê, ele ficou tão zero que nem morrer ele consegue, nem se matar ele consegue, então, mas ele conseguiu se livrar da ilha. O grande problema lá da solidão foi que eu acho que a perda da bola, a perda do Wilson, do amigo dele, traumatizou ele. Mais do que a própria. Porque aí fez com que ele buscasse uma sobrevivência, buscasse algo. Ele tinha alguém com quem conversar, ele tinha um companheiro. Não sei. Mas você não acha também ali que a própria perda da bola, vamos falar assim, é um momento em que talvez sei lá, o diretor quis demonstrar assim, ó, é hora de desprender, é hora de se desprender dessa realidade, é hora de você se desprender disso aí, para que você possa criar mecanismos para você sair, para você seguir em frente. Porque até então ele estava dependente emocionalmente daquela bola. Tudo ele chegava até, imagina, beira até a loucura, né? Beira até a loucura. O cara conversa com a bola, o cara discute com a bola, pede perdão para a bola, desculpa para aquela bola, ou seja, ele estava já entrando num processo tão alucinógeno que aqui a pouco esse rompimento serviu de barreira. Assim, não, pronto, agora eu preciso realmente reestruturar o meu ego para que eu possa seguir em frente. Talvez eu possa ter visto errado, desse jeito, você entendeu? Olha, eu já acho que nesse caso, não sei, uma observação minha. Ele não conseguiu se reestruturar. Então, quando ele perdeu a bola, que ele foi encontrado, tudo mais, né? Aí depois você encontra a solidão dele é imensa, porque as pessoas estão ovacionando a volta dele, mas ele tá perdido. Bom, fora o trauma, né, gente? 4 anos numa ilha, né? Sozinho, você volta, mudou tudo, é outra coisa, é outra história. A namorada tá casada com filho, né? E assim com o dentista, né, John? Então, veja, eu acho que foi tudo. Ele se perdeu. Eu acredito que muita coisa mudou com ele. Quando ele está naquela encruzilhada, que ele acaba entregando lá naquela casa, você vê que ele está numa encruzilhada. Isso é bem literal. Quando a gente está numa encruzilhada, eu não sei que caminho tomar. Não é? A gente não fala assim.
Olha, parece que eu estou numa encruzilhada, eu não sei que caminho que eu tomo. A gente costuma até falar essa frase, e ali ficou bem marcado. Ele está no meio daquilo ali, com um mapa na mão, e não sabe o que fazer. E aí ele pergunta qualquer coisa lá para a moça, porque ele estava vendo a moça como a pessoa a quem ele deveria entregar, né? Talvez fosse ela entregar aquela encomenda. Mas só, eu achei que ele morreu ali, na hora que ele perdeu a bola. Quem será que essa bola representa, né? Não foi nem a namorada. Não sei se alguém tem uma ideia aí. Boa noite, gente. Boa Desculpa o noite. atraso. É, só para me começar assim, eu, eu, do início ali, né, que a gente vê, né, que ele era um rockaholic, né, e assim, ele tentava nas falas dele, ele queria controlar o tempo, ele queria controlar até o tempo ali, ele lutava a todo momento, né, cronometrava tudo, exigia muito dele e de todo mundo à sua volta. E por mais que ele estava ali cercado de um monte de gente ali, naquele mundo acelerado, foi quando ele foi para lá, que ele ficou sozinho, que ele teve tempo de olhar para dentro de si, né? Porque ele vivia num mundo tão acelerado que ele não tinha, ele não se dava tempo para se ouvir, para se perceber, até mesmo para cuidar da saúde dele, né? Que ele foi para lá, que ele ficava postergando cuidar do dente, que doía e ele lembrava e ele deixava para lá, porque não, o trabalho era em primeiro lugar e tudo. E aí, quando ele se deparou com aquela imensidão ali de silêncio, ele precisou realmente fantasiar, né, aquele amigo imaginário para ele dar conta, porque realmente a importância da fantasia, né, que muitas vezes a fantasia nos salva, né, até a gente que é neurótico, de certa forma, quantas vezes a gente não fantasia, né, e aquela fantasia traz até um acalento às vezes, né, para certas angústias, né, e se ele não tivesse, e se ele não tivesse criado aquela fantasia, quem sabe, né? Se ele teria tido esperança, porque ele teve esperança, ele tinha a pulsão, ao mesmo tempo que vinha ali a pulsão de morte, né? Que ele não conseguiu, né? Se enforcar, ele tinha muita pulsão de vida, porque se ele não tivesse pulsão de vida dentro dele, ele não tinha lutado a todo momento, ele era tão inteligente que ele foi usando ali o que ele tinha, mesmo ele se apegando na última caixa ali, ele viu. E aí, quando você fala, quando o Wilson foi embora ali no mar, ele sofreu muito, né? Igual você falou, nem com a noiva, porque aquela bola foi algo muito simbólico para ele, num momento que ele estava assim, ele não via saída. Então, aquele amigo imaginário foi a saída dele, e até mesmo, eu acho que foi um canal ali para ele se ouvir, através daquela bola ali, ele se ouvia, né, ele prestava atenção, foi o vínculo que ele teve ali, né, e aí, como realmente ele perdeu, foi uma parte dele que foi junto, né, você viu o sofrimento dele, só que ao mesmo tempo, eu vou um pouco pelo lado da fala do John, ao mesmo tempo que aquela bola foi embora, é como se, não, agora eu tenho que romper esse ciclo aqui e olhar para frente, porque, querendo ou não, a bola prendia ele, muitas vezes ele tinha que ter alguma atitude ali, né, para manejar, para conseguir só que ao mesmo tempo ele ficava preso porque ele tinha que salvar o Wilson, se ele não, dependendo, ele tinha que estar sempre preocupado ali, e depois mesmo com aquele sofrimento, é como se foi embora e deu espaço para ele conseguir ir além ali, né, chegar, de certa forma, como se prendesse ele, no meu ver, tá, gente, no meu ver. Então, assim, a questão, né, que nem sempre eu estar rodeado de muitas pessoas, eu
eu estou bem emocionalmente, eu estou dando atenção para as minhas emoções, porque aquilo ali era uma fuga e ele não olhava para ele, né? E aí, realmente, ele se viu diante da vulnerabilidade, porque ele era o todo-poderoso, né? Ele era o dono do saber, ele era... E ali ele se viu vulnerável, tendo que olhar para lidar com várias questões, né? E, gente, fantástico esse filme, nossa, não vou falar muito, não vou deixar vocês falar, porque mexeu muito, assim, tem várias, é um leque, né, de várias... Pode falar, deixa eu... Oi? Tá me ouvindo? Então, a parte do Wilson ali, que é a bola, né? Eu também, eu também pensei um pouco, eu acho também que, de certa forma, era o inconsciente dele falando com ele. Eu vejo que, na verdade, a bola, porque muitas das vezes ele mesmo falava, ele mesmo respondia, porque na figura da bola, na verdade, eu via que é como se ele estivesse autoanalisando, de certa forma, o inconsciente dele puxando ele, falando com ele, e a parte ali do pacote que ele tinha que entregar também, eu pensei como um mecanismo de enfrentamento, assim, algo que ele teve que colocar em prática e se agarrar em alguma coisa e ter fé, esperança em alguma coisa, que eu vou sair daqui, eu vou sair vivo daqui, né? E a parte ali também do noivado, do casamento ali, né, com a ex-noiva ali, ele teve que resignificar, porque quando ele voltou, ele se deu conta que ele não tinha mais aquela vida que ele tinha antes. Ele havia perdido tudo, na verdade, né? Ele teve que quase tudo, né? E ele teve que resignificar, ele teve que recomeçar, ele teve que lidar com o vazio, com a perda, com a dor. E foi quase uma sensação de luto mesmo também o que ele viveu ali, assim, porque ele teve que recomeçar do zero, né? A vida dele teve que recomeçar. E a parte do Wilson ali, eu acho que foi imagina você numa ilha deserta, o que a gente costuma fazer quando a gente não tá bem? Até na parte dos transtornos, quando a gente não tá bem, ou quando a gente não é uma pessoa estruturada emocionalmente, a gente busca refúgio em alguma coisa. Ou você não consegue ficar sozinho, ou você busca companhia de outras pessoas, às vezes nem sendo bom para você, às vezes não sendo muito legal, você tá na companhia dessas pessoas, às vezes as pessoas te fazem mal, como relacionamentos tóxicos e tudo mais, mas você não consegue abrir mão daquela pessoa porque você não consegue lidar com o teu inconsciente, com o teu pensamento, com você mesmo, com o teu eu. É difícil você resignificar, né? E eu vejo dessa forma, que naquela ilha, com tanto silêncio, ele teve que olhar para dentro dele. Ele teve que olhar para dentro da cabeça dele, os pensamentos dele, lidar com a frustração, lidar com tanta coisa. E às vezes, com certeza, ele ali naquele momento, ele viu, de repente, como a vida dele estava corrida, quanta coisa ele perdeu, como ele poderia, de repente, ter levado a vida dele de outra forma, de outra maneira. E ali ele teve que ter um enfrentamento com si mesmo. Naquele momento, ele teve que falar com ele mesmo, né? Buscar lá no inconsciente. E na mesma medida que ele falava, ele mesmo respondia, usando a bola como subterfúgio, mas na verdade a gente sabe que ele estava falando com ele mesmo. Ele estava falando com o inconsciente dele mesmo. Ele mesmo falava com ele, ele mesmo respondia. Na verdade, a bola era só um símbolo. Era um símbolo de que ele estava conversando com ele mesmo, na verdade. Com os pensamentos dele, com os medos dele, com as frustrações dele, sabe? E naquele momento ele foi obrigado a parar num lugar deserto e ele teve que enfrentar o eu, né? Enfrentar o ego. Ele teve que enfrentar como que ele estava levando a vida dele, as coisas dele. E ele também teve que entender que aquela forma ali, aquela maneira, na verdade, era algo que ia ajudar ele, mas ele também estava olhando para dentro de si
E também é que, de certa forma, aquilo ali ia ajudar ele a não enlouquecer, porque, né? Porque ele precisava conversar com alguém e acreditar que ele precisava falar para ele mesmo, usando a bola, ele precisava falar para ele mesmo que ia dar certo, que ele ia sair dali, que as coisas iam ficar bem. Mas, na verdade, a bola era ele falando com ele mesmo, com o consciente dele, né? E é isso. Faz muitos anos que eu não vi esse filme, mas o pouco que eu me lembro, eu acho que é isso. Deixa eu também, de repente, não pode ter havido uma dissociação na hora que ele está na ilha, porque ele se transformou. A aparência, né? O modo de vida, tudo, ele se transformou. E, de repente, a bola pode, sim, não ser ele, mas ser alguém que ele precisasse. Ele conversava, ele discutia com a bola, certo? Será que também não pode ter havido algo desse tipo? Marisa, e era uma forma também ali dele expressar a raiva, a agressividade, a revolta, que por mais que ele tinha esperança, tinha muita raiva, muita revolta, né, por trás, né, não foi falado assim, mas porque eu vim parar aqui, é revoltante de certa forma, por mais que você está ali lutando para sobreviver, e aí, quando você, né, você trouxe ali que ele volta, a sensação que eu tive ali, quando ele voltou, como ele era um outro homem, né, porque ele voltou para dentro, ele começou a perceber, você vê que muitas coisas de status, de ostentação, para ele já não fazia sentido, né, porque ele não teve, ele chegou ao zero, e aí tudo aquilo ali, aquela ostentação, aquelas pessoas, é como se ele não pertencesse mais àquele mundo. Ele ali parece que ele tipo dissociou mesmo. Peraí, ele não se identificava mais, para ele aquilo ali não trazia mais satisfação aquele mundo, né? Você vê que ele dormiu no chão, né? Você vê que foi algo tão assim para ele que ele não sabia mais dormir na cama. Ele dormiu no chão, ele aprendeu a dormir no duro ali, de certa forma. Então, é como se aquela pessoa que ele era antes tivesse morrido, né, lá naquela ilha, e ele agora era um novo homem, mas também um novo homem se descobrindo, que muitas coisas ali, ele estava ali como uma criança que eu vou pular de cá, eu vou pular de lá, e aí quando você fala da encruzilhada ali, eu comecei a assistir hoje, não deu tempo, correria, né, porque eu tinha assistido já antes, e aí uma coisa que eu fixei bem, que quando começa o filme, parece que é a mesma encruzilhada que termina, né, e eu achei bem interessante, olha para você ver a sensibilidade ali, né, do autor ali, o começo e foi o fim ali. E aí, quando você falou ali que ele precisou morrer muita coisa, mas precisou morrer para nascer um novo homem, para dar valor a pequenas coisas que realmente ele não dava, começar para ele mesmo, ele não dava valor para ele, para a saúde dele, tudo dele era, até mesmo, não que ele não amava as pessoas, mas ele não tinha tempo nem para ter conversar ali, né, ter aquela atenção plena ali naquele momento, era tudo muito corrido, muito acelerado, as relações dele, né, por quê? Porque ele não dava tempo, e aí é como se aquela encruzilhada, igual você falou, para onde que eu vou, né, qual caminho novo, é um novo caminho, e aquela vez... Eu sou... Soliane, só desculpa, só complementando o que a Renata falou, porque é o seguinte, ele estava tentando fazer o fogo, ele estava tentando se cobrir, ele estava tentando fazer um abrigo, enquanto isso ele estava tentando uma sobrevivência. Quando ele conseguiu tudo isso, ele já não era o mesmo homem. Ele conseguiu aquilo, ele já era uma outra pessoa.
Então, a gente não sabe a que ponto isso traumatizou de uma forma que ele tenha se dissociado mesmo, ele não era mais quem ele era e não sei quem eu sou, né? E aí você não sabe também se ele não deixa bem claro que quando ele é encontrado naquele barquinho sem a bola, ele está assim, simplesmente deixando a vida levar. E foi o que aconteceu até o final do filme. Mesmo com a mulher que ele amava, ele falou que amava demais. Ele nem lutou por ela. Só isso, desculpa, Soliane. sem som, tá fechado. Oi, desculpa, tô falando aqui, achando que tô com o microfone. Então, é interessante, né, as percepções. A única coisa que me vem, assim, de muito nítido nele, né, como que é incrível, tem várias coisas, igual você falou, de dissociação, tanta coisa, mas uma coisa que eu fiquei deslumbrada, assim, que é o que pelo menos mais me saltou, mais me chamou a atenção, é algo, assim, num contexto geral, de que toda a ilha, a questão ali da bola foi um processo analítico. Foi o analista dele, no sentido que permitiu ele ouvir o próprio inconsciente, sabe? Que é geralmente isso, né? O analista, a figura ali do analista é fazer com que a gente se escute. Então, assim, a grosso modo, bem assim, simplório, bem generalista, para mim todo esse processo da ilha foi um processo ali de adoecimento, no caso, foi como se fosse o início de um processo terapêutico, quando alguém vai buscar terapia, quando alguém vai buscar uma análise, e todo ali o processo dele foi igual no processo, as defesas, ali os mecanismos que aparecem durante a questão transferencial, que foi a questão transferencial com a bola, sendo do próprio sangue dele ali, que a marca dele, então de certa forma ele estava identificado com aquela bola, assim, que ele poderia falar, projetar as questões dele, e foi naquele processo evoluindo, foi o que deu, foi tipo bote salva-vidas para ele continuar, perseguir e tudo mais. E só que também chega um ponto do fim da análise, assim, o fim do processo, que a pessoa tem que terminar, que tem que ter o término de análise, pelo menos com aquele analista, e isso se configurou de ele ter que deixar a bola para poder se salvar, porque senão ele, sabe, então isso foi um processo de luto, mas ao mesmo tempo de amadurecimento, e no sentido assim de que ele foi para a vida diferente daquilo que ele entrou, igual a gente sai diferente do que a gente entra no processo de análise, com valores diferentes, com perspectiva diferente, tipo, ele estava vivo, morrendo em vida, daí no caso ele precisou morrer ali para ganhar uma nova vida e um novo olhar sobre tudo, tipo, ser meio que reconfigurado, sabe, com aquela experiência. Então, eu assim, não sei, grosso modo, é um processo analítico, um processo terapêutico. A bola foi a projeção dele, na qual ele pôde inteiramente se ouvir, porque ele falava, ele mesmo respondia, aquilo servia para ele, que é o que o processo terapêutico faz ali, pelo menos analítico, da gente falar e ouvir o nosso inconsciente, e que aquilo de alguma forma transformou aquilo, teve esse processo de luto todo até do antigo eu dele, então teve toda essa desconstrução dele e ao mesmo tempo essa construção, né, construiu algo novo em cima daquilo, e que foi aonde que ele se agarrou para poder sair dali, um novo sentido na vida, e seguiu. Para mim, a grosso modo, é um processo terapêutico, um processo analítico ainda. Sim, porque na análise, né, a gente lida com o silêncio, né, e o silêncio faz a gente se ouvir. E aí ele saiu da muvucona, lá do barulho, né, era tudo para o silêncio, para naquele silêncio ele se ouvir, ele se encontrar, né, é justamente isso. Olha, que você vê que engraçado a questão da percepção, né? Vocês comentando dessa forma, não foi dessa forma que eu vi. Mesmo porque, eu não sei se aconteceu isso com você, Rê, porque você tinha comentado que o filme estava mexendo com você.
Então eu comecei a imaginar a mim numa ilha. O que eu faria? O medo era a primeira coisa que ia se apoderar de mim. O medo e aquela escuridão total, né? Sons desconhecidos, certo? O que eu ia fazer? Eu estava pensando o que eu poderia fazer. Eu tinha que arrumar alguma coisa, porque assim, a princípio, a gente não tem a pulsão de morte. A nossa é de vida sempre, né? Eu vou tentar algo para sair dessa. Só que eu não saio. Eu não saio, eu não saio, eu não saio. E aquela minha vida toda que eu deixei o amor da minha vida, o emprego dos meus sonhos, muitos funcionários, eu era um funcionário padrão, que era escolhido para ir para um lugar, para outro, então era extremamente importante, de repente eu perdi toda aquela importância, e hoje eu sou uma pessoa com medo, uma pessoa sem comida, né? Os básicos de sobrevivência eu não tenho. O que eu vou fazer agora? E além do mais, eu encontro um companheiro meu morto, né? Que era o piloto do avião, que era amigo dele, morto, vou ter que fazer uma cerimônia. Então, até isso, não, assim, eu não percebi uma representação de morte naquele momento que ele encontra o piloto. Não me pareceu. Ele simplesmente acolhe o corpo e enterra, né? Aí tinha alguém falando sobre um símbolo da boia salva-vidas, que essa boia foi usada no avião, ele não pegou, ele usou a boia para cobrir o rosto, eu vi numa das resenhas, cobriu o rosto do piloto, e depois na hora que ele tenta fugir, num dos momentos, a boia também fura, né? Que eu acho que o primeiro momento que ele tenta fugir, ele não consegue, a boia fura, que ele se machuca todo, tudo mais. Quer dizer, tudo estava competindo para ele morrer. E no final, o que morre de verdade é aquele eu dele. Mas eu não percebo ele renascer para alguma coisa. Eu percebo ele sobreviver e ele não renasceu. O olhar dele, a partir daquele momento que ele é recolhido, até depois ele está num olhar perdido, ele está totalmente desiludido da vida, vamos dizer. A mulher pergunta para ele, para onde você vai? Ele fala, eu não sei. Então, entendeu? É assim, uma percepção minha, mas eu estou ouvindo o que vocês estão falando. Marisa, até mesmo porque, igual você trouxe, ele sobreviveu, só que dali para frente tem muitas coisas que vão precisar ser tratadas, porque foram muitos traumas, muitas perdas, várias coisas para ressignificar, se redescobrindo, tendo que abrir mão de várias coisas. Então, peraí, e agora? Realmente aquela estrada, o que vai ser de mim? Para onde olhar? De onde eu começo? Realmente ele está perdido. Ele vai ter que se redescobrir, tratar tudo aquilo ali, né? Porque, gente, ele sobreviveu tudo ali, mas o trauma do acidente, o trauma de ter que enterrar ali, né, o amigo, igual você trouxe, a perca da mulher, tudo isso é muito traumático, e a gente sabe como que é difícil a gente abrir mão de algo na vida da gente, né? E ele envolve o ego, porque eu era o todo-poderoso, eu era o chefe, eu era uma pessoa importante, então vai muito além ali, né? Vai do ego, vai das emoções, das fragilidades. Então, peraí, o que vai ser? E aí, quando você fala, né? Mexeu muito comigo, assim, porque às vezes foi passando algumas fases da minha vida, porque eu sou muito de gente, de toque, de comunicativa, falo tal e tal, e muitas vezes naquela solidão dele, eu me peguei em momentos que eu precisava de gente do meu lado, eu não tinha. E como é angustiante você precisar ali de um toque físico, de falar, de ver, de ter alguém, e você se sentir assim,
peraí. Então, assim, para mim, me trouxe vários momentos de reflexão ali, a dor da solidão, de realmente aquela bola ali, era algo ali que realmente ali, né? E aí, muitas vezes, porque muitas vezes a gente não precisa ir para uma ilha deserta para a gente se sentir sozinho, para a gente se sentir desamparado, sem ter ali alguém para te ouvir. E muitas vezes eu me senti algumas situações que eu passei, e eu sempre assim, eu mudo muito, eu sempre moro longe de todo mundo, de família. Então, assim, teve vários acontecimentos que foram assim, me lembrando, nossa, aquela época que eu estava assim, nananã. E mesmo, como que eu falo, eu sendo bem resolvida, porque eu sou bem resiliente, assim, mas teve momentos da minha vida que me fizeram sentir aquele vazio, realmente aquele silêncio, aquela dor ali a falta, né, de ter alguém, igual quando às vezes eu falo, ai, preciso, voltei lá da casa da minha mãe, vi todo mundo, voltei com meu potinho de amor cheio, e muitas vezes eu me vi em alguns momentos, né, da minha vida ali, naquela solidão ali, né, e do mesmo jeito que ele estava na solidão na ilha, quando ele voltou, mesmo ele cercado de uma multidão, eu senti aquela solidão, né? Porque muitas vezes a gente está ali com um monte de gente, mas não são aquelas pessoas do nosso coração, da gente abrir, da gente ser a gente, da gente poder rasgar ali, né? Chorar, ou rir, ou falar coisas da nossa intimidade, né? Então, assim, mexeu muito em nesse sentido também. Agora eu vou convidar a Joyce mais a Sol, fazer uma pergunta intrigante. Vamos botar um pouco mais de pimenta nesse caso. Já que vamos botar na perspectiva, tá? Não tô aqui né, para confrontar, é pra gente pensar, sair da fora da caixa. Já que a bola era o terapeuta do Crush, do Shulk, sei lá, do náufrago, vocês concordam que quando entra o filme, nós estamos tratando de uma pessoa neurótica, certo? Ele é uma pessoa neurótica. Vocês acham que depois de todo esse acontecimento, de luto pós-luto, desconstrução e reconstrução de eu, vivência de pulsão de vida e pulsão de morte, como é que vocês, vendo que a bola era o analista, né, vamos botar isso como um processo terapêutico que ele necessitava, como é que esse cidadão vem para o final do filme? Vem curado da neurose? Melhora ou piora? Me digam aí, meninas. É para todo mundo? Para todo mundo. Do jeito que vocês falam, eu não vejo a bola como um terapeuta. Eu, assim, meu ponto de vista, tá, gente? Eu não estou criticando ninguém, muito pelo contrário. Eu não vi por esse lado. Eu vi como uma coisa realmente, como eu falei, uma coisa dissociativa. Ele precisava só de, sabe, mas não é um falar para se ouvir. Porque ele não estava se curando de um mal. Ele simplesmente estava vivendo. Então, é uma coisa diferente de você falar com o analista. Quando você fala para se ouvir, para você... É aquela coisa, o ressignificar, né? O recordar, né? O lembrar, né? Mas só que eu não vi isso. Eu vi algo como, assim, um motivo para eu poder sobreviver. Eu precisava de alguma coisa. A questão do sangue, que a Soliane fala, da bola, é que ele machucou a mão. Ele estava com a mão machucada daquele retorno do mar, sangrando, e ele pegou e jogou a bola. Nisso que ele viu que o desenho da mão daria uma carinha. Ele não vejo dessa forma, mas ele não voltou curado. Muito pelo contrário, ele voltou mais perdido ainda, tá? Porque ele vivia naquele personagem na vida. Ele era um personagem.
E quando ele se despiu do personagem, ele não se reconstruiu. Ele simplesmente despiu e virou um cidadão nu. O que ele realmente, literalmente, foi retratado na ilha. Um homem nu, sem nada, entendeu? Então, assim, ele não tinha. Você vê que ele não comentava nem sobre o passado dele com a bola. Ele simplesmente conversando com a bola, como se ele estivesse falando coisas do dia a dia. Ele poderia falar do, olha, nossa, eu gostaria de voltar, porque eu precisava, não sei o que, o meu trabalho, a minha amada, parará. Mas ele só falava coisas corriqueiras. Então, para mim, ele deu uma explosão na cabeça dele lá e ele não voltou. Ele não voltou curado, muito pelo contrário. Não, assim, a minha impressão, tá, gente? Eu, né, na minha visão de analista, o Aurami, ele retornou assim, mudado, com certeza, internamente e aquilo emocionalmente. Só que o caminho é oportunidades, sabe? Quando a gente tem possibilidade de escolha, algo nesse sentido, sabe? A ilha, a terapia, a análise transformou ele que ofereceu novos caminhos, porque o para qual ele voltou anteriormente, que era a noiva, que era onde a vida antiga dele já não era mais, já não estava mais à espera dele. Então isso obrigou, né? Obrigou não, deu possibilidade dele construir algo novo, que é justamente naquela parte que eu falo que a análise proporciona, que pegar aquilo que é dor, sofrimento e transformar em algo novo. Então, ali há a possibilidade de se construir algo novo. Então, sim, ele voltou para a realidade de dor, sofrimento. Então, geralmente isso não nos é tirado, né? Geralmente não vem não tira a dor, não tira o sofrimento, mas dá uma nova significação, dá possibilidade da gente construir algo novo em cima daquilo e ter novas escolhas. E isso sim foi, na minha visão, que se apresentou para ele no final, no caminho, porque a antiga vida dele já não existia mais. E toda a resiliência dele, todo o aprendizado que ele teve na ilha, poderia sim oferecer essa nova mudança. Oi. Essa ainda continua a minha percepção. Alô? Eu, Tô dando eu aula agora. concordo que, né, ele teve a Por possibilidade quê? ali de novas escolhas, novos caminhos. Ele deixou para trás, né, porque não fazia sentido mais aquela vida. Ele Tchau. se redescobriu, foi, né, igual você trouxe aí, só que ele resolveu, né, ele deixar para trás a vida e seguir, né, teve oportunidade ali de novas escolhas, mas novas escolhas em cima de dores que a gente vê que marcaram profundamente ele, por mais que ele tenha sido impulsionado a seguir um novo caminho, a gente percebe que ele vai precisar de muito trabalho psicológico ainda para realmente se erguer e se reestruturar novamente, se integrar ali, né, na sociedade, porque, né, ele se permitiu ir, uma nova escolha, um novo caminho, mas, né, diante da pergunta que o John trouxe, né, eu acho que tem muito trabalho analítico para ser destrinchado ali, porque realmente ele já era adoecido, e ele só saiu de um adoecimento, né? Ele, claro que ele deixou várias coisas, mas ele continuou muito adoecido ainda, não aparentemente ali, né, tal, todo mundo via ele, mas a gente que teve esse acompanhamento, essa percepção, é nítido que ele está totalmente doente, né? Oi.
Então, é realmente isso. Eu não acho que teve uma cura, óbvio que vai ter muito processo, muito trabalho analítico ali e tal. Mas eu acho que ali foi o começo, sabe? O começo de você ter que resignificar alguma coisa, você ter que parar para pensar. A gente tem caminhos, a gente tem escolhas. Ou a gente, muitas das vezes, com um trauma tão grande como esse, ou a gente busca o caminho, às vezes, de um vício, de se destruir, de autodestruição, de uma depressão, de tantas coisas ruins, né? Que geralmente é a tendência do ser humano buscar, né? Para preencher vazio. E a questão do luto ali não é a perda do piloto, né? A questão do luto é a perda que ele sentiu de perder a esposa, como se ela, a noiva dele, como se ela tivesse, sabe? A vida dele acabou ali, ele teve que recomeçar, ele teve que resignificar, ele teve que ver que ele vai ter que começar tudo de novo. É claro que com certeza, com trauma daquele tamanho que ele sofreu, ali tem análise para muitos e muitos anos ainda, mas pelo menos ele, pela análise que a gente tem ali, que a gente vê, pelo menos ele teve uma cabeça boa. Ele teve uma cabeça boa, ele tentou buscar a forma dele falar com a bola ali, foi a forma dele que ele achou de fazer com que a cabeça dele ficasse sadia, com que ele não adoecesse. Então ele poderia ter buscado várias formas, ter se vitimizado, ter se entregado naquele momento, mas não, ele tentou sobreviver, e aquilo ali foi a forma que ele achou, forma saudável, ele sobreviver aquilo tudo que ele estava passando, né, e assim, não querendo fazer transferência, mas assim, essa parte do filme mexe bastante comigo, porque assim, é bem parecido com minha história, na verdade, né, que eu passei recentemente, porque eu perdi meu esposo, né, e faz 1 ano e pouquinho, ainda dói me falar sobre isso. Mas, assim, eu me vi numa situação que um homem tão jovem falecer da forma que ele faleceu, né? E eu tive que buscar, que resignificar, que aprender a viver, né? Sem essa pessoa, ter que fazer tudo de novo, né? Então é uma dor bem parecida, assim, dessa perda, assim, do luto que eu vejo, assim, no filme, né? É uma perda bem parecida. Então, até a psicanálise foi algo que me ajudou, né? Eu me vi perdida e pensei, meu Deus, eu vou ter que resignificar a minha vida, porque eu tinha uma pessoa que eu vivia para ele, né? E ele vivia para mim. E agora? Como é que vai ser? Do dia para a noite eu perdi tudo, eu perdi essa pessoa, né? Então, eu tive que buscar caminhos, buscar cura para mim mesmo. E com isso, né, na psicanálise me ajudou muito, me ajudou a lidar com a minha perda, me ajudou a resignificar, a colocar uma meta. Peraí, mas agora eu vou ter que... Tá doendo, tá? Mas eu não posso parar, né? Porque eu tenho filhos que dependem de mim. Eu tenho uma escolha, ou eu paro, né? Ou eu me faço de coitada, caio na depressão, ou eu vou resignificar, eu vou começar tudo de novo, eu vou buscar algo que me dê força para viver, que me faça ir além, né? Que me dê prazer, né? Então, foi isso que eu fiz. E eu vejo ele dessa forma, né? Ele teve que lidar com trauma, né? Muito grande. Com certeza vai ser terapia para anos, mas pelo menos a gente vê que ele foi um guerreiro. Tudo isso que ele passou, não, eu vou continuar, mesmo sofrendo, mesmo doendo, porque a gente vê, né, no olhar, né, do ator ali, que interpreta muito bem a dor, né, mas com tudo isso, todas as perdas que ele teve, ele escolheu resignificar, porque ele tem um caminho ali, e com certeza, na verdade, ali o pacote é isso, é a continuidade que provavelmente ele vai dar. Porque, se ele tivesse desistido, ele teria deixado aquele pacote lá na praia. Mas quando ele deixou algo para ele levar adiante, aquilo ali, ele tá falando para ele mesmo. Aconteça o que acontecer, eu vou levar isso aqui adiante, eu vou entregar esse pacote, entendeu? A vida continua, vai continuar. Então, eu acho que foi um mecanismo de enfrentamento. Ele ter guardado aquele pacote ali foi algo que ajudou ele a levar e ir adiante.
sabe? Eu acho que ele não vai parar, com certeza vai viver com dores, com traumas, tentando se curar e tudo mais, mas eu acho que ele não, eu acho que eu entendi no filme que ele não parou, e ele não vai parar, ele vai continuar, porque ele é uma pessoa muito forte. Se ele tivesse que morrer, ele teria morrido naquela ilha, né? E ele fez de tudo para sobreviver, ele fez de tudo para poder sair de lá. Ele já poderia ter desistido, porque, meu Deus, 4 anos, né? 4 anos da história ali, né? E ele foi além. Então, eu acho que é isso. Eu acho que responde bem, né? Eu acho que para nós, como terapeutas, a resposta de vocês é corretíssima. Eu acho que isso responde talvez até para os nossos próprios pacientes. Eu vou me curar do meu trauma, eu vou me curar da minha neurose. Não, não tem cura da neurose. A gente aprende a lidar com isso. Ele aprendeu a lidar com o luto. Talvez o que tenha ficado muito para mim claro é que o Tom Hanks lá aprendeu a lidar com a perda. É tanto que quando volta, descobre que a mulher está com outro, é uma dor, mas é uma dor que eu percebo, mas beleza, eu já não pertenço mais isso aqui, ok, eu entendo, eu não aceito, mas eu entendo que a vida continuou e eu vou. E aí, como a Joyce falou, o presente, o pacote para mim, é que nem você falou mesmo, era assim, um alerta, eu preciso realizar isso aqui, é isso que vai me fazer ficar vivo. Não é nem o Wilson, não é nem eu voltar para minha esposa, é se eu não tiver que entregar isso, eu não tenho um propósito da vida, não tem para que eu lutar sair dessa ilha, né? E quando chega na encruzilhada, é que a Mari falou assim, ó, agora é assim, ó, eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida, mas que caminho eu tenho que tomar? Eu não sei qual caminho eu vou tomar, mas eu tenho todos os caminhos do mundo. Eu posso tomar qualquer caminho vai ser bom, porque o que eu já passei me fortaleceu para tomar qualquer decisão. Assim eu vejo no final do filme, você entendeu? Por isso que eu falei, eu brinquei de não estar curado. Não, lógico, a gente sabe que nunca vai estar curado. E ele vai tratar muitas coisas, lógico. E muitas das quais ele tratou na ilha ficou muito bem resignificada, como a própria Joyce falou. A busca pela essa resignificação foi muito marcante. A gente percebe capítulo a capítulo, cena a cena naquele filme que tem isso. Gente, vai acabar aqui, tá? Qualquer coisa a gente sai e volta de novo, tá bom? Porque o tempo aqui tá acabando. Eu tô pelo celular, tô pelo computador e o relógio tá dizendo que já tá acabando a reunião. Mas acabando, volta pro link e vamos abrir de novo, tá? Que o debate é uma maravilha. Deixa então só comentar uma coisa. A gente falou do pacote, né? E nós comentamos que ele era aquele personagem lá do trabalho, tudo mais. Ele, quando pegou o pacote, não foi nem a namorada que estava fazendo com que ele voltasse, foi o pacote. Então, ele precisava continuar trabalhando, porque é aquele personagem que ele acreditava. Quando ele se despiu do personagem, ele não sabia quem ele era. Mas quando ele pegou a caixa, não, eu sou aquele e vou manter aquilo. Esse vai ser a minha meta. Não sei. Então, faz muito sentido a sua fala, Marisa, porque ele era um funcionário tão ali que fazia de tudo para entregar o produto ali no tempo cronometrado. Então, realmente foi um personagem. Eu tenho que cumprir essa entrega, custe o que custar, essa entrega vai chegar nas mãos da pessoa intacta, ela vai receber. Realmente, ele se agarrou ali no que ele fez a vida inteira. Ele deu o sangue dele pela empresa ali para trazer excelência para os clientes. E foi isso que ele fez. Foi o foco dele, a meta do que ele começou o filme, que era atender com excelência, contra o tempo. E foi isso. Né? Foi bem simbólico essa história do personagem mesmo ali, né? É bem interessante. Você vê como a gente vai chegando em conclusões, porque assim, a gente vem com a visão da nossa contra-transferência, né? Com relação ao filme. Então, assim, eu estava me colocando no lugar dele. Gente, como que eu vou sobreviver sozinha num lugar desse? Como a Renata falou. Como que eu vou ficar sozinha? Né?
Gente, eu não sou nenhum sobrevivente de catástrofe. Como que eu vou sobreviver a uma catástrofe? Você entende, Joyce? Como eu vou sobreviver? Você perdeu seu marido, eu perdi meu pai há um ano, tá fazendo um ano. E assim, gente, é um luto que não morre, tá? É um luto permanente. A gente convive com ele. A gente aprende, a gente se ajusta no tempo, né? Nas situações, mas aquilo ali que tá ali, ele vai ficar ali. E é isso que acontece. E não sei, de repente lá com ele foi o que aconteceu. Aconteceu. Como ele era todo certinho, todo cronometrado, de repente esse lado dele anal foi o que valeu para ele também sobreviver na ilha, né? Era muito excesso de controle. Com certeza, a neurose obsessiva compulsiva ali do camarada era imensa, né? E engraçado que assim, como você falou assim, no início ele não demonstra ser uma pessoa tão amável. Assim, ele ama aquela noiva, né? Ele gosta, é brincalhão, é divertido. Mas assim, é uma coisa assim, tão meio que um clichê, vamos lá falar, né? E ele é tão focado no trabalho que assim, tudo, que nem você falou, é tudo cronometrado, tudo é bem ajustado, tudo tem que ser bem executado, tudo. A vida dele, tudo tinha que ser. E você vê que quando ele fala, né, eu vou voltar, eu volto tal data, ela diz, você tem que voltar pra festa, acho que é no final do ano. Ele, não, eu volto, eu prometo que eu vou voltar, e não sei o que. E ela começa a fazer tipo uma programação e ele, não, eu volto, eu vou voltar, não se preocupe que eu vou voltar. Também é uma coisa que podemos entender. Se a gente não for levar muito ao pé da letra a questão da própria caixa, é uma resposta também do próprio inconsciente, esse desejo de voltar. Porque ele prometeu para ela que ele voltaria, que ele estaria lá naquele final de ano, acho que era final de ano, se não me engano. Então assim, de uma certa forma, pode ser. Gente, vamos fechar aqui e vamos abrir uma nova, porque só falta um minuto, tá bom? É a solidão, o medo assim absurdo. Eu me imaginei numa ilha, eu imaginei o medo que eu ia sentir. Você tá numa escuridão total, você tá numa escuridão total, sozinho, sons diversos que você desconhece. E aí? Como é que faz? Eu achei interessante também ali. Então vou fazer um parágrafo antes do seu, em questão dos personagens, é sobre a questão do próprio acidente do avião. Eu me chama a atenção assim, se a gente puder, sei lá, idealizar, fantasiar, ali me parece a primeira ruptura, a primeira morte do sujeito. Uma morte, vamos falar assim, uma morte, como é que eu poderia te dizer? Uma morte simbólica. Morre o capitalista, controlador, homem, noivo, amigo, funcionário exemplar, e desconstrói todo aquele homem, ou seja, toda aquela construção, aquele arquétipo lá do cara, o bonzão, é visto numa situação onde o id paira. Ele volta o primitivo do primitivo. É que nem você falou, sem fogo, sem água, sem comida, sem ninguém para conversar, sem perspectiva de nada, sem saber aonde ele realmente estava. Né, se a gente puder criar essa brincadeira, mas é uma morte simbólica, né? E aí começa essa desconstrução, desconstrói esse ser, né? E aí ele começa a vivenciar esse id, que é pugincional, e esquece os valores, que você falou, o superego da não esquecida, né? Ainda que ele pega uma embalagem, ele não abre, ele guarda, ele conserva, até um determinado momento. Chega um determinado momento que ele diz, não dá mais para guardar isso, eu preciso abrir e ver o que tem isso aqui para poder tentar me salvar, né? Tentar ver se eu consigo alguma coisa. É muito assim. O início até o acidente, ele é uma situação bem caótica, e mostra assim, como a vulnerabilidade do ser humano, né? O quanto talvez ele se sentiu vulnerável naquele momento ali, que
poxa, é como você falou, era um cara exemplar, era um funcionário top. E eu me vejo sozinho, perdido, desolado e tentando sobreviver. Achei incrível esse início ali. E também tem a questão da a esperança, né? Até então ele escreve na areia, ele busca alguma coisa. Eu só perdi, eu não sei se eu não vi, ou também ele não falou, a corda que ele no final vai buscar para fazer o barco, eu não vi quando ele construiu a corda para se enforcar. Ou ficou perdido no filme e ele só comenta isso depois. Eu não lembro disso. Eu ia até comentar agora que até essa frustração, né? Porque até para se matar ele não conseguiu. Mas também não lembro não, Mário. Não lembro ter visto essa construção da corda para tentar o suicídio mesmo não, viu? Porque ele colocou um tronco de árvore para tentar, para ver se funcionava e ele comenta que depois nem isso ele conseguiu fazer, né? Eu não sei se ele comentou com a ex-namorada, não lembro. Não lembro com que ele comentou. Que ele falou que nem isso ele conseguiu, você vê. Ele ficou tão zero que nem morrer ele consegue, nem se matar ele consegue. Então, mas ele conseguiu se livrar da ilha. O grande problema lá da solidão foi que eu acho que a perda da bola, a perda do Wilson, do amigo dele, traumatizou ele. Mais do que a própria. Porque aí fez com que ele buscasse uma sobrevivência, buscasse algo. Ele tinha alguém com quem conversar, ele tinha um companheiro. Não sei. Mas você não acha também ali que a própria perda da bola, vamos falar assim, é um momento em que talvez sei lá, o diretor quis demonstrar assim, ó, é hora de desprender, é hora de se desprender dessa realidade, é hora de você se desprender disso aí, para que você possa criar mecanismos para você sair, para você seguir em frente. Porque até então ele estava dependente emocionalmente daquela bola. Tudo ele chegava até, imagina, beira até a loucura, né? Beira até a loucura. O cara conversa com a bola, o cara discute com a bola, pede perdão para a bola, desculpa para aquela bola, ou seja, ele estava já entrando num processo tão alucinógeno que daqui a pouco esse rompimento serviu de barreira. Assim, não, pronto, agora eu preciso realmente reestruturar o meu ego para que eu possa seguir em frente. Talvez eu possa ter visto errado, desse jeito, você entendeu? Olha, eu já acho que nesse caso, não sei, uma observação minha, ele não conseguiu se reestruturar. Então, quando ele perdeu a bola, que ele foi encontrado, tudo mais, né? Aí depois você encontra a solidão dele é imensa, porque as pessoas estão ovacionando a volta dele, mas ele está perdido. Bom, fora o trauma, né, gente? 4 anos numa ilha, né? Sozinho. Você volta, mudou tudo, é outra coisa, é outra história. A namorada tá casada com filho, né? E assim com o dentista, né, John? Então, veja, eu acho que foi tudo. Ele se perdeu. Eu acredito que muita coisa mudou com ele. Quando ele está naquela encruzilhada, que ele acaba entregando lá naquela casa, você vê que ele está numa encruzilhada. Isso é bem literal. Quando a gente está numa encruzilhada, eu não sei que caminho tomar. Não é? A gente não fala assim, olha, parece que eu estou numa encruzilhada, eu não sei que caminho que eu tomo. A gente costuma até falar essa frase. E ali ficou bem marcado. Ele está no meio daquilo ali, com um mapa na mão, e não sabe o que fazer. E aí ele pergunta qualquer coisa lá para a moça, porque ele estava vendo a moça como a pessoa a quem ele deveria entregar, né? Talvez fosse ela entregar aquela encomenda. Mas só, eu achei que ele morreu ali, na hora que ele perdeu a bola. Quem será que essa bola representa, né? Não foi nem a namorada. Não sei se alguém tem uma ideia aí.
Boa noite, gente. Desculpa o Boa noite. atraso. Só para me começar assim, do início ali, né, que a gente vê, né, que ele era um rock'n'roll, né, e assim, ele tentava nas falas dele, ele queria controlar o tempo, ele queria controlar até o tempo ali, ele lutava a todo momento, né, cronometrava tudo, exigia muito dele e de todo mundo à sua volta. E por mais que ele estava ali cercado de um monte de gente ali, naquele mundo acelerado, foi quando ele foi para lá, que ele ficou sozinho, que ele teve tempo de olhar para dentro de si, né? Porque ele vivia num mundo tão acelerado que ele não tinha, ele não se dava tempo para se ouvir, para se perceber, até mesmo para cuidar da saúde dele, né? Que ele foi para lá, que ele ficava postergando cuidar do dente, que doía e ele lembrava e ele deixava para lá, porque não, o trabalho era em primeiro lugar e tudo. E aí, quando ele se deparou com aquela imensidão ali de silêncio, ele precisou realmente fantasiar, né, aquele amigo imaginário para ele dar conta, porque realmente a importância da fantasia, né, que muitas vezes a fantasia nos salva, né, até a gente que é neurótico, de certa forma, quantas vezes a gente não fantasia, né, e aquela fantasia traz até um acalento, às vezes, né, para certas angústias, né, e se ele não tivesse, e se ele não tivesse criado aquela fantasia, quem sabe, né? Se ele teria tido esperança, porque ele teve esperança, ele tinha a pulsão, ao mesmo tempo que vinha ali a pulsão de morte, né? Que ele não conseguiu, né? Se enforcar, ele tinha muita pulsão de vida, porque se ele não tivesse pulsão de vida dentro dele, ele não tinha lutado a todo momento, ele era tão inteligente que ele foi usando ali o que ele tinha, mesmo ele se apegando na última caixa ali, ele viu, e aí quando você fala, quando o Wilson foi embora ali no mar, ele sofreu muito, né, igual você falou, nem com a noiva, porque aquela bola foi algo muito simbólico para ele, num momento que ele estava assim, ele não via saída. Então, aquele amigo imaginário foi a força dele, e até mesmo, eu acho que foi um canal ali para ele se ouvir, através daquela bola ali, ele se ouvia, né, ele prestava atenção, foi o vínculo que ele teve ali, né, e aí, como realmente ele perdeu, foi uma parte dele que foi junto, né? Você vê o sofrimento dele, só que ao mesmo tempo, eu vou um pouco pelo lado da fala do John, ao mesmo tempo que aquela bola foi embora, é como se, não, agora eu tenho que romper esse ciclo aqui e olhar para frente, porque, querendo ou não, a bola prendia ele, muitas vezes ele tinha que ter alguma atitude ali, né, para manejar, para conseguir só que ao mesmo tempo ele ficava preso porque ele tinha que salvar o Wilson, se ele não, dependendo, ele tinha que estar sempre preocupado ali, e depois mesmo com aquele sofrimento, é como se foi embora e deu espaço para ele conseguir ir além ali, né, chegar, de certa forma, como se prendesse ele, no meu ver, tá, gente, no meu ver. Então, assim, e a questão, né, que nem sempre eu estar rodeado de muitas pessoas, eu estou bem emocionalmente, eu estou dando atenção para as minhas emoções, porque aquilo ali era uma fuga e ele não olhava para ele, né, e aí realmente ele se viu diante da vulnerabilidade, porque ele era o todo-poderoso, né? Ele era o dono do saber, e ali ele se viu vulnerável, tendo que olhar para lidar com várias questões, né? E, gente, fantástico, esse filme, nossa, não vou falar muito não, vou deixar vocês falar, porque mexeu muito, assim, tem é um leque, né, de várias.
Pode falar, deixa eu... Oi? Tá me ouvindo? Então, a parte do Wilson ali, que é a bola, né? Eu, eu também, eu também pensei um pouco, eu acho também que, de certa forma, era o inconsciente dele falando com ele. Eu vejo que, na verdade, a bola, porque muitas das vezes ele mesmo falava, ele mesmo respondia, porque na figura da bola, na verdade, eu via que é como se ele estivesse autoanalisando, de certa forma, o inconsciente dele puxando ele, falando com ele, e, e a parte ali do pacote que ele tinha que entregar também, eu pensei como um mecanismo de enfrentamento, assim, algo que ele teve que colocar em prática e se agarrar em alguma coisa e ter fé, esperança em alguma coisa, que eu vou sair daqui, eu vou sair vivo daqui, né? E a parte ali também do noivado, do casamento ali, né, com a ex-noiva ali, ele teve que resignificar, porque quando ele voltou, ele se deu conta que ele não tinha mais aquela vida que ele tinha antes. Né? Ele havia perdido tudo, na verdade. Né? Ele teve que quase tudo, né? E ele teve que resignificar, ele teve que recomeçar, ele teve que lidar com o vazio, com a perda, com a dor. E foi quase uma sensação de luto mesmo também o que ele viveu ali, assim, porque ele teve que recomeçar do zero, né? A vida dele teve que recomeçar. E a parte do Wilson ali, eu acho que foi. Imagina você numa ilha deserta, o que a gente costuma fazer quando a gente não está bem? Até na parte dos transtornos, quando a gente não está bem ou quando a gente não é uma pessoa estruturada emocionalmente, a gente busca refúgio em alguma coisa. Ou você não consegue ficar sozinho, ou você busca companhia de outras pessoas, às vezes nem sendo bom para você, às vezes não sendo muito legal, você tá na companhia dessas pessoas, às vezes as pessoas te fazem mal, como relacionamentos tóxicos e tudo mais, mas você não consegue abrir mão daquela pessoa porque você não consegue lidar com o teu inconsciente, com o teu pensamento, com você mesmo, com o teu eu. É difícil você resignificar, né? E eu vejo dessa forma, que naquela ilha, com tanto silêncio, ele teve que olhar para dentro dele. Ele teve que olhar para dentro da cabeça dele, os pensamentos dele, lidar com a frustração, lidar com tanta coisa. E às vezes, com certeza, ele ali naquele momento, ele viu, de repente, como a vida dele estava corrida, quanta coisa ele perdeu, como ele poderia, de repente, ter levado a vida dele de outra forma, de outra maneira. E ali ele teve que ter um enfrentamento com si mesmo. Naquele momento, ele teve que falar com ele mesmo, né? Buscar lá no inconsciente. E na mesma medida que ele falava, ele mesmo respondia, usando a bola como subterfúgio, mas na verdade a gente sabe que ele estava falando com ele mesmo. Ele estava falando com o inconsciente dele mesmo. Ele mesmo falava com ele mesmo respondia. Na verdade, a bola era só um símbolo. Era um símbolo de que ele estava conversando com ele mesmo, na verdade. Com os pensamentos dele, com os medos dele, com as frustrações dele, sabe? E naquele momento ele foi obrigado a parar num lugar deserto e ele teve que enfrentar o eu, né? Enfrentar o ego. Ele teve que enfrentar como ele estava levando a vida dele, as coisas dele. E ele também teve que entender que aquela forma ali, aquela maneira, na verdade, era algo que ia ajudar ele, mas ele também estava olhando para dentro de si, e também é que, de certa forma, aquilo ali ia ajudar ele a não enlouquecer, porque ele precisava conversar com alguém e acreditar que ele precisava falar para ele mesmo, usando a bola, ele precisava falar para ele mesmo que ia dar certo, que ele ia sair dali, que as coisas iam ficar bem. Mas, na verdade, a bola era ele falando com ele mesmo, com o consciente dele, né? E é isso. Faz muitos anos que eu não vi esse filme, mas o pouco que eu me lembro, eu acho que é isso. Deixa eu também, de repente, não pode ter havido uma dissociação na hora que ele está na ilha, porque ele se transformou. Aparência, né? O modo de vida, tudo. Ele se transformou.
E de repente a bola pode sim não ser ele, mas ser alguém que ele precisasse. Ele conversava, ele discutia com a bola, certo? Será que também não pode ter havido algo desse tipo? Sim. Ô, Marisa, e era uma forma também ali dele expressar a raiva, a agressividade, a revolta, que por mais que ele tinha esperança, tinha muita raiva, muita revolta, né, por trás, né, não foi falado assim, mas porque eu vim parar aqui, é revoltante de certa forma, por mais que você está ali lutando para sobreviver, e aí, quando você, né, você trouxe ali que ele volta, a sensação que eu tive ali, quando ele voltou, como ele era um outro homem, né, porque ele voltou para dentro, ele começou a perceber, você vê que muitas coisas de status, de ostentação, para ele já não fazia sentido, né, porque ele não teve, ele chegou ao zero, e aí tudo aquilo ali, aquela ostentação, aquelas pessoas, é como se ele não pertencesse mais àquele mundo. Ele ali parece que ele tipo dissociou mesmo. Peraí, ele não se identificava mais. Para ele, aquilo ali não trazia mais satisfação aquele mundo, né? Você vê que ele dormiu no chão, né? Você vê que foi algo tão assim para ele que ele não sabia mais dormir na cama. Ele dormiu no chão, ele aprendeu a dormir no duro ali, de certa forma. Então, é como se aquela pessoa que ele era antes tivesse morrido, né, lá naquela ilha, e ele agora era um novo homem, mas também um novo homem se descobrindo, que muitas coisas ali, ele estava ali como uma criança que eu vou pular de cá, eu vou pular de lá, e aí quando você fala da encruzilhada ali, eu comecei a assistir hoje, não deu tempo, correria, né, porque eu tinha assistido já antes, e aí uma coisa que eu fixei bem, que quando começa o filme, parece que é a mesma encruzilhada que termina, né, e eu achei bem interessante, olha para você ver a sensibilidade ali, né, do autor ali, o começo e foi o fim ali. E aí, quando você falou ali que ele precisou morrer muita coisa, mas precisou morrer para nascer um novo homem, para dar valor a pequenas coisas que realmente ele não dava, começar para ele mesmo, ele não dava valor para ele, para a saúde dele, tudo dele era, até mesmo, não que ele não amava as pessoas, mas ele não tinha tempo nem para conversar ali, né, ter aquela atenção plena ali naquele momento, era tudo muito corrido, muito acelerado, as relações dele, né, por quê? Porque ele não dava tempo, e aí é como se aquela encruzilhada, igual você falou, para onde que eu vou, né, qual caminho novo, é um novo caminho, e é aquela vez... Eu sou. Soliane, só desculpa, só complementando o que a Renata falou, porque é o seguinte, ele estava tentando fazer o fogo, ele estava tentando se cobrir, ele estava tentando fazer um abrigo, enquanto isso ele estava tentando uma sobrevivência. Quando ele conseguiu tudo isso, ele já não era o mesmo homem. Ele conseguiu aquilo, ele já era uma outra pessoa. Então, a gente não sabe a que ponto isso traumatizou de uma forma que ele tenha se dissociado mesmo, ele não era mais quem ele era e não sei quem eu sou, né? E aí você não sabe também se ele não deixa bem claro, que quando ele é encontrado naquele barquinho sem a bola, ele está assim, simplesmente deixando a vida levar. E foi o que aconteceu até o final do filme, mesmo com a mulher que ele amava, ele falou que amava demais. Ele nem lutou por ela. Só isso, desculpa, Soliane. Sem som, tá fechado. Oi, desculpa, tô falando aqui, achando que tô
Tô com o microfone. Então, é interessante, né, as percepções. A única coisa que me vem, assim, de muito nítido nele, né, como que é incrível, tem várias coisas, igual você falou, de dissociação, tanta coisa, mas uma coisa que eu fiquei deslumbrada, assim, que é o que pelo menos mais me saltou, mais me chamou a atenção, é algo, assim, num contexto geral, de que toda a ilha, a questão ali da bola, foi um processo analítico. Foi o analista dele, no sentido que permitiu ele ouvir o próprio inconsciente, sabe? Que é geralmente isso, né? A gente, o analista, a figura ali do analista é fazer com que a gente se escute. Então, assim, a grosso modo, bem assim, simplório, bem generalista, para mim todo esse processo da ilha foi um processo ali de adoecimento, no caso, foi como se fosse o início de um processo terapêutico, quando alguém vai buscar terapia, quando alguém vai buscar uma análise, e todo ali o processo dele foi igual no processo, as defesas, ali os mecanismos que aparecem durante a questão transferencial, que foi a questão transferencial com a bola, sendo do próprio sangue dele ali, que a marca dele, então de certa forma ele estava identificado com aquela bola, assim, que ele poderia falar, projetar as questões dele. E foi naquele processo, evoluindo, foi o que deu, foi tipo bote salva-vidas para ele continuar, perseguir e tudo mais. E só que também chega um ponto do fim da análise, assim, o fim do processo, que a pessoa tem que terminar, que tem que ter o término de análise, pelo menos com aquele analista, e isso se configurou de ele ter que deixar a bola para poder se salvar, porque senão ele, sabe, então isso foi um processo de luto, mas ao mesmo tempo de amadurecimento, e no sentido assim de que ele foi para a vida diferente daquilo que ele entrou, igual a gente sai diferente do que a gente entra no processo de análise, com valores diferentes, com perspectiva diferente, tipo, ele estava vivo, morrendo em vida, daí no caso ele precisou morrer ali para ganhar uma nova vida e um novo olhar sobre tudo, tipo, ser meio que reconfigurado, sabe, com aquela experiência. Então, eu assim, não sei, grosso modo, é um processo analítico, um processo terapêutico. A bola foi a projeção dele, na qual ele pôde inteiramente se ouvir, porque ele falava, ele mesmo respondia, aquilo servia para ele, que é o que o processo terapêutico faz ali, pelo menos analítico, da gente falar e ouvir o nosso inconsciente, e que aquilo, de alguma forma, transformou aquilo, teve esse processo de luto todo, até do antigo eu dele, então teve toda essa desconstrução dele, e ao mesmo tempo essa construção, né, construiu algo novo em cima daquilo, e que foi aonde que ele se agarrou para poder sair dali, um novo sentido na vida, e seguiu. Para mim, a grosso modo, é um processo terapêutico, um processo analítico ainda. Sim, porque na análise, né, a gente lida com o silêncio, né, e o silêncio faz a gente se ouvir. E aí ele saiu da muvucona, lá do barulho, né, era tudo para o silêncio, para naquele silêncio ele se ouvir, ele se encontrar, né, é justamente isso. Olha, que você vê que engraçado a questão da percepção, né? Vocês comentando dessa forma, não foi dessa forma que eu vi. Mesmo porque, eu não sei se aconteceu isso com você, Rê, porque você tinha comentado que o filme estava mexendo com você. Então eu comecei a imaginar a mim numa ilha. O que eu faria? O medo era a primeira coisa que ia se apoderar de mim. O medo e aquela escuridão total, né? Sons desconhecidos, certo? O que eu ia fazer? Eu estava pensando o que eu poderia fazer. Eu tinha que arrumar alguma coisa, porque assim, a princípio a gente não tem a pulsão de morte, a nossa é de vida sempre, né? Eu vou tentar algo para sair dessa. Só que eu não saio. Eu não saio. E aquela minha vida toda que eu deixei o amor da minha vida, o emprego dos meus sonhos, muitos funcionários, eu era um funcionário padrão, que era escolhido para ir para um lugar, para outro, então era extremamente importante, de repente eu perdi
toda aquela importância, e hoje eu sou uma pessoa com medo, uma pessoa sem comida, né? Os básicos de sobrevivência eu não tenho. O que eu vou fazer agora? E além do mais, eu encontro um companheiro meu morto, né? Que era o piloto do avião, que era amigo dele, morto, vou ter que fazer uma cerimônia. Então, até isso, não, assim, eu não percebi uma representação de morte naquele momento que ele encontra o piloto. Não me pareceu. Ele simplesmente acolhe o corpo e enterra, né? Aí tinha alguém falando sobre um símbolo da boia salva-vidas, que essa boia foi usada no avião, ele não pegou, ele usou a boia para cobrir o rosto, eu vi numa das resenhas, cobriu o rosto do piloto, e depois na hora que ele tenta fugir, num dos momentos, a boia também fura, né? Que eu acho que o primeiro momento que ele tenta fugir, ele não consegue, a boia fura, que ele se machuca todo, tudo mais. Quer dizer, tudo estava competindo para ele morrer. E no final, o que morre de verdade é aquele eu dele. Mas eu não percebo ele renascer para alguma coisa. Eu percebo ele sobreviver e ele não renasceu. O olhar dele, a partir daquele momento que ele é recolhido, até depois ele está num olhar perdido, ele está totalmente desiludido da vida, vamos dizer. A mulher pergunta para ele, para onde você vai? Ele fala, eu não sei. Então, entendeu? É assim, uma percepção minha, mas eu estou ouvindo o que vocês estão falando. Marisa, até mesmo porque, igual você trouxe, ele sobreviveu, só que dali para frente tem muitas coisas que vão precisar ser tratadas, porque foram muitos traumas, muitas perdas, várias coisas para ressignificar, se redescobrindo, tendo que abrir mão de várias coisas. Então, peraí, e agora? Realmente aquela estrada, o que vai ser de mim? Para onde olhar? De onde eu começo? Realmente ele está perdido. Ele vai ter que se redescobrir, tratar tudo aquilo ali, né? Porque, gente, ele sobreviveu tudo ali, mas o trauma do acidente, o trauma de ter que enterrar ali, né, o amigo, igual você trouxe, a perca da mulher, tudo isso é muito traumático, e a gente sabe como que é difícil a gente abrir mão de algo na vida da gente, né? E ele envolve o ego, porque eu era o todo-poderoso, eu era o chefe, eu era uma pessoa importante, então vai muito além ali, né? Vai do ego, vai das emoções, das fragilidades. Então, peraí, o que vai ser? E aí, quando você fala, né? Mexeu muito comigo, assim, porque às vezes foi passando algumas fases da minha vida, porque eu sou muito de gente, de toque, de comunicativa, falo tal e tal, e muitas vezes naquela solidão dele, eu me peguei em momentos que eu precisava de gente do meu lado, eu não tinha. E como é angustiante você precisar ali de um toque físico, de falar, de ver, de ter alguém, e você se sentir assim, peraí, então assim, para mim me trouxe vários momentos de reflexão ali, a dor da solidão, de realmente aquela bola ali, era algo ali que realmente ali, né, e aí muitas vezes, porque muitas vezes a gente não precisa ir para uma ilha deserta, para a gente se sentir sozinho, para a gente se sentir desamparado, sem ter ali alguém para te ouvir. E muitas vezes eu me senti algumas situações que eu passei, e eu sempre assim, eu mudo muito, eu sempre moro longe de todo mundo, de família. Então, assim, teve vários acontecimentos que foram assim, me lembrando, nossa, aquela época que eu estava assim, nananã. E mesmo
como que eu falo, eu sendo bem resolvida, porque eu sou bem resiliente, assim, mas teve momentos da minha vida que me fizeram sentir aquele vazio, realmente aquele silêncio, aquela dor ali a falta, né, de ter alguém, igual quando às vezes eu falo, voltei lá da casa da minha mãe, vi todo mundo, voltei com meu potinho de amor cheio, e muitas vezes eu me vi em alguns momentos, né, da minha vida ali, naquela solidão ali, né, e do mesmo jeito que ele estava na solidão na ilha, quando ele voltou, mesmo ele cercado de uma multidão, eu senti aquela solidão, né? Porque muitas vezes a gente está ali, um monte de gente, mas não são aquelas pessoas do nosso coração, da gente abrir, da gente ser a gente, da gente poder rasgar ali, né? Chorar, ou rir, ou falar coisas da nossa intimidade, né? Então, assim, mexeu muito em nesse sentido também. Agora eu vou convidar a Joyce mais a Sol, fazer uma pergunta intrigante. Vamos botar um pouco mais de pimenta nesse caso. já que vamos botar na perspectiva, tá? Não tô aqui né, para confrontar, é pra gente pensar, sair da fora da caixa. Já que a bola era o terapeuta do Crush, do Shulk, sei lá, do náufrago, vocês concordam que quando entra o filme, nós estamos tratando de uma pessoa neurótica, certo? Ele é uma pessoa neurótica. Vocês acham que depois de todo esse acontecimento, de luto pós-luto, desconstrução e reconstrução de eu, vivência de pulsão de vida e pulsão de morte, como é que vocês, vendo que a bola era o analista, né, vamos botar isso como um processo terapêutico que ele necessitava, como é que esse cidadão vem para o final do filme? Vem curado da neurose? Melhora ou piora? Me digam aí, meninas. É para todo mundo? Para todo mundo. Do jeito que vocês falam, eu não vejo a bola como um terapeuta. Eu, assim, meu ponto de vista, tá, gente? Eu não estou criticando ninguém, muito pelo contrário. Eu não vi por esse lado. Eu vi como uma coisa realmente, como eu falei, uma coisa dissociativa. Ele precisava só de, sabe, mas não é um falar para se ouvir. Porque ele não estava se curando de um mal. Ele simplesmente estava vivendo. Então, é uma coisa diferente de você falar com o analista. Quando você fala para se ouvir, para você... É aquela coisa, o ressignificar, né? O recordar, né? O lembrar, né? Mas só que eu não vi isso. Eu vi algo como, assim, um motivo para eu poder sobreviver. Eu precisava de alguma coisa. A questão do sangue, que a Soliane fala, da bola, é que ele machucou a mão. Ele estava com a mão machucada daquele retorno do mar, sangrando, e ele pegou e jogou a bola. Nisso que ele viu que o desenho da mão daria uma carinha. Ele não vejo dessa forma, mas ele não voltou curado. Muito pelo contrário, ele voltou mais perdido ainda, tá? Porque ele vivia naquele personagem na vida. Ele era um personagem. E quando ele se despiu do personagem, ele não se reconstruiu. Ele simplesmente despiu e virou um cidadão nu. O que ele realmente, literalmente, foi retratado na ilha. Um homem nu. Sem nada. Entendeu? Então, assim, ele não tinha... Você vê que ele não comentava nem o passado dele com a bola. Ele simplesmente conversando com a bola. Como se ele estivesse falando coisas do dia a dia. Ele poderia falar olha, nossa, eu gostaria de voltar, porque eu precisava, não sei o que, o meu trabalho, a minha amada, parará. Mas ele só falava coisas corriqueiras. Então, para mim, ele deu uma explosão na cabeça dele lá e ele não voltou. Ele não voltou curado, muito pelo contrário. Não, assim, a minha impressão, tá, gente?
Eu, né, na minha visão de analista, o Aurami, ele retornou assim, mudado, com certeza, internamente e aquilo emocionalmente. Só que o caminho é oportunidades, sabe? Quando a gente tem possibilidade de escolha, algo nesse sentido, sabe? A ilha, a terapia, a análise transformou ele que ofereceu novos caminhos, porque o para qual ele voltou anteriormente, que era a noiva, que era onde a vida antiga dele já não era mais, já não estava mais à espera dele. Então isso obrigou, né? Obrigou não, deu possibilidade dele construir algo novo, que é justamente naquela parte que eu falo que a análise proporciona, que pegar aquilo que é dor, sofrimento e transformar em algo novo. Então ali há a possibilidade de se construir algo novo. Então sim, ele voltou para a realidade de dor, sofrimento. Então geralmente isso não nos é tirado, né? Geralmente não tira a dor, não tira o sofrimento, mas dá uma nova significação, dá a possibilidade da gente construir algo novo em cima daquilo e ter novas escolhas. E isso sim foi, na minha visão, que se apresentou para ele no final, no caminho, porque a antiga vida dele já não existia mais. E toda a resiliência dele, todo o aprendizado que ele teve na ilha, poderia sim oferecer essa nova mudança. Oi. Ele continua a minha percepção. Alô? Eu Tô dando aula agora. concordo que, né, ele teve a possibilidade ali de novas escolhas, novos caminhos. Ele deixou para trás, né, porque não fazia sentido mais aquela vida. Ele se redescobriu, foi, né, igual você trouxe aí, só que ele resolveu, né, ele deixar para trás a vida e seguir, né, teve oportunidade ali de novas escolhas, mas novas escolhas em cima de dores que a gente vê que marcaram profundamente ele, por mais que ele tenha sido impulsionado a seguir um novo caminho, a gente percebe que ele vai precisar de muito trabalho psicológico ainda para realmente se erguer e se reestruturar novamente, se integrar ali, né, na sociedade, porque, né, ele se permitiu ir, uma nova escolha, um novo caminho, mas, né, diante da pergunta que o John trouxe, né, eu acho que tem muito trabalho analítico para ser destrinchado ali, porque realmente ele já era adoecido, e ele só saiu de um adoecimento, né, claro que ele deixou várias coisas, mas ele continuou muito adoecido ainda, não aparentemente ali, né, tal, que todo mundo via ele, mas a gente que teve esse acompanhamento, essa percepção, é nítido que ele está totalmente doente, né? Oi? Então, é realmente isso. Eu não acho que teve uma cura, óbvio que vai ter muito processo, muito trabalho analítico ali e tal, mas eu acho que ali foi o começo, sabe? O começo de você ter que resignificar alguma coisa, você ter que parar para pensar. A gente tem caminhos, a gente tem escolhas, ou a gente, muitas das vezes, com um trauma tão grande como esse, ou a gente busca o caminho, às vezes, de um vício, de se destruir, de autodestruição, de uma depressão, de tantas coisas ruins, né, que geralmente é a tendência do ser humano buscar, né, para preencher vazio. E a questão do luto ali não é a perda do piloto, né, a questão do luto é a perda que ele sentiu de perder a esposa, como se a noiva dele, como se ela tivesse, sabe, a vida dele acabou ali, ele teve que recomeçar, ele teve que resignificar, ele teve que ver que
que ele vai ter que começar tudo de novo. É claro que com certeza, com trauma daquele tamanho que ele sofreu, ali tem análise para muitos e muitos anos ainda, mas pelo menos ele, pela análise que a gente tem ali, que a gente vê, pelo menos ele teve uma cabeça boa. Ele teve uma cabeça boa, ele tentou buscar a forma dele falar com a bola ali, foi a forma dele que ele achou de fazer com que a cabeça dele ficasse sadia, com que ele não adoecesse. Então ele poderia ter buscado várias formas, ter se vitimizado, ter se entregado naquele momento, mas não, ele tentou sobreviver. E aquilo ali foi a forma que ele achou, forma saudável, ele sobreviver aquilo tudo que ele estava passando, né? E assim, não querendo fazer transferência, mas assim, essa parte do filme mexe bastante comigo, porque assim, é bem parecido com minha história, na verdade, né? Que eu passei recentemente. Porque eu perdi meu esposo, né? E faz 1 ano e pouquinho, ainda dói me falar sobre isso. Mas, assim, eu me vi numa situação que um homem tão jovem falecer da forma que ele faleceu, né? E eu tive que buscar, que resignificar, que aprender a viver, né? Sem essa pessoa, ter que fazer tudo de novo, né? Então é uma dor bem parecida, assim, dessa perda, assim, do luto que eu vejo, assim, no filme, né? É uma perda bem parecida. Então, até a psicanálise foi algo que me ajudou, né? Eu me vi perdida e pensei, meu Deus, eu vou ter que resignificar a minha vida, porque eu tinha uma pessoa que eu vivia para ele, né? E ele vivia para mim. E agora? Como é que vai ser? Do dia para a noite eu perdi tudo, eu perdi essa pessoa, né? Então, eu tive que buscar caminhos, buscar cura para mim mesmo. E com isso, né, na psicanálise me ajudou muito, me ajudou a lidar com a minha perda, me ajudou a resignificar, a colocar uma meta. Peraí, mas agora eu vou ter que... Tá doendo, tá? Mas eu não posso parar, né? Porque eu tenho filhos que dependem de mim. Eu tenho uma escolha, ou eu paro, né? Ou eu me faço de coitada, caio na depressão, ou eu vou resignificar, eu vou começar tudo de novo, eu vou buscar algo que me dê força para viver, que me faça ir além, né? Que me dê prazer, né? Então, foi isso que eu fiz. E eu vejo ele dessa forma, né? Ele teve que lidar com trauma, né? Muito grande. Com certeza vai ser terapia para anos, mas pelo menos a gente vê que ele foi um guerreiro. Tudo isso que ele passou, não, eu vou continuar, mesmo sofrendo, mesmo doendo, porque a gente vê, né, no olhar, né, do ator ali que interpreta muito bem a dor, né? Mas com tudo isso, todas as perdas que ele teve, ele escolheu resignificar, porque ele tem um caminho ali. E com certeza, na verdade, ali o pacote é isso, é a continuidade que provavelmente ele vai dar. Porque se ele tivesse desistido, ele teria deixado aquele pacote lá na praia. Mas quando ele deixou algo para ele levar adiante, aquilo ali ele tá falando para ele mesmo: aconteça o que acontecer, eu vou levar isso aqui adiante, eu vou entregar esse pacote, entendeu? A vida continua, vai continuar. Então eu acho que foi um mecanismo de enfrentamento, ele ter guardado aquele pacote ali foi algo que ajudou ele a levar e ir adiante, sabe? Eu acho que ele não vai parar, com certeza vai viver com dores, com traumas, tentando se curar e tudo mais, mas eu acho que eu entendi no filme que ele não parou, e ele não vai parar, ele vai continuar, porque ele é uma pessoa muito forte. Se ele tivesse que morrer, ele teria morrido naquela ilha, né? E ele fez de tudo para sobreviver, ele fez de tudo para poder sair de lá. Ele já poderia ter desistido, porque, meu Deus, 4 anos, né? 4 anos da história ali, né? E ele foi além. Então, eu acho que é isso. Eu acho que responde bem, né? Eu acho que para nós, como terapeutas, a resposta de vocês é corretíssima. Eu acho que isso responde talvez até para os nossos próprios pacientes. Eu vou me curar do meu trauma, eu vou me curar da minha neurose. Não tem cura da neurose. A gente aprende a lidar com isso. Ele aprendeu a lidar com o luto. Talvez o que tenha ficado muito para mim claro é que o Tom Hanks lá
aprendeu a lidar com a perda. É tanto que quando volta, descobre que a mulher está com outro, é uma dor, mas é uma dor que eu percebo, mas beleza, eu já não pertenço mais isso aqui, ok, eu entendo, eu não aceito, mas eu entendo que a vida continuou e eu vou. E aí, como a Joyce falou, o presente, o pacote para mim, é que nem você falou mesmo, era assim, um alerta, eu preciso realizar isso aqui, é isso que vai me fazer ficar vivo. Não é nem o Wilson, não é nem eu voltar para minha esposa, é se eu não tiver que entregar isso, eu não tenho um propósito da vida, não tem para que eu lutar sair dessa ilha, né? E quando chega na encruzilhada, é que a Mari falou assim, ó, agora é assim, ó, eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida, mas que caminho eu tenho que tomar? Eu não sei qual caminho eu vou tomar, mas eu tenho todos os caminhos do mundo. Eu posso tomar qualquer caminho vai ser bom, porque o que eu já passei me fortaleceu para tomar qualquer decisão. Assim eu vejo no final do filme, você entendeu? Por isso que eu falei, eu brinquei de não estar curado. Não, lógico, a gente sabe que nunca vai estar curado. E ele vai tratar muitas coisas, lógico. E muitas das quais ele tratou na ilha ficou muito bem resignificada, como a própria Joyce falou. A busca pela essa resignificação foi muito marcante. A gente percebe capítulo a capítulo, cena a cena naquele filme que tem isso. Gente, vai acabar aqui, tá? Qualquer coisa a gente sai e volta de novo, tá bom? Porque o tempo aqui tá acabando. Eu tô pelo celular, tô pelo computador e o relógio tá dizendo que já tá acabando a reunião. Mas acabando, volta pro link e vamos abrir de novo, tá? Que o debate é uma maravilha. Deixa então só comentar uma coisa. A gente falou do pacote, né? E nós comentamos que ele era aquele personagem lá do trabalho, tudo mais. Ele, quando pegou o pacote, não foi nem a namorada que estava fazendo com que ele voltasse, foi o pacote. Então, ele precisava continuar trabalhando, porque é aquele personagem que ele acreditava. Quando ele se despiu do personagem, ele não sabia quem ele era. Mas quando ele pegou a caixa, não, eu sou aquele e vou manter aquilo. Esse vai ser a minha meta. Não sei. Ai. Então, faz muito sentido a sua fala, Marisa, porque ele era um funcionário tão ali que fazia de tudo para entregar o produto ali no tempo cronometrado. Então, realmente foi um personagem. Eu tenho que cumprir essa entrega, custe o que custar, essa entrega vai chegar nas mãos da pessoa intacta, ela vai receber. Realmente, ele se agarrou ali no que ele fez a vida inteira. Ele deu o sangue dele pela empresa ali para trazer excelência para os clientes. E foi isso que ele fez. Foi o foco dele, a meta do que ele começou o filme, que era atender com excelência, contra o tempo. E foi isso. Né? Foi bem simbólico essa história do personagem mesmo ali, né? É bem interessante. Você vê como a gente vai chegando em conclusões, porque assim, a gente vem com a visão da nossa contra-transferência, né, com relação ao filme. Então, assim, eu estava me colocando no lugar dele. Gente, como que eu vou sobreviver sozinha num lugar desse? Como a Renata falou, como que eu vou ficar sozinha, né? Gente, eu não sou nenhum sobrevivente de catástrofe. Como que eu vou sobreviver a uma catástrofe? Você entende, Joyce? Como eu vou sobreviver? Você perdeu seu marido, eu perdi meu pai há 1 ano, tá fazendo 1 ano. E assim, gente, é um luto que não morre, tá? É um luto permanente. A gente convive com ele, a gente aprende, a gente se ajusta no tempo, né? Nas situações, mas aquilo ali que tá ali, ele vai ficar ali. E é isso que acontece. E não sei, de repente lá com ele foi o que aconteceu. Aconteceu. Como ele era todo certinho, todo cronometrado, de repente esse lado dele, anal, foi o que valeu para ele também sobreviver na ilha, né? Era muito excesso de controle.
Com certeza, a neurose obsessiva compulsiva ali do camarada era imensa, né? E engraçado que assim, como você falou assim, no início ele não demonstra ser uma pessoa tão amável. Assim, ele ama aquela noiva, né? Ele gosta, é brincalhão, é divertido. Mas assim, é uma coisa assim tão meio que clichê, vamos lá falar, né? E ele é tão focado no trabalho que assim, tudo, que nem você falou, é tudo cronometrado, tudo é bem ajustado, tudo tem que ser bem executado, tudo. A vida dele, tudo tinha que ser. E você vê que quando ele fala, né, eu vou voltar, eu volto tal data, ela diz, você tem que voltar pra festa, acho que é no final do ano. Ele, não, eu volto, eu prometo que eu vou voltar, e não sei o que. E ela começa a fazer tipo uma programação e ele, não, eu vou voltar, não se preocupe que eu vou voltar. Também é uma coisa que podemos entender. Se a gente não for levar muito ao pé da letra a questão da própria caixa, é uma resposta também do próprio inconsciente, esse desejo de voltar, porque ele prometeu para ela que ele voltaria.